Polícia Federal faz operação contra a quadrilha que roubava cargas dos Correios. Termina hoje o prazo para sacar o PIS/PASEP de 2014 nas agências bancárias. A Justiça concede benefício e caseiro que estuprou e matou o estudante Maria Cláudia Delísola passa ao regime semiaberto. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Olha, 6 pessoas foram presas nesta manhã durante a operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas dos Correios. A Polícia Federal estima que o prejuízo causado pelo grupo foi de R$600 mil somente no segundo semestre deste ano. A operação batizada de Os 8 Odiados foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira. Quase 80 policiais federais participaram das buscas e apreensões em 9 endereços da capital. Por enquanto, 6 pessoas foram presas. A PF revelou ainda que pelo menos 15 cargas teriam sido roubadas pela quadrilha ao longo deste ano. Elas foram revendidas por quase metade do valor real. Pelas contas da Polícia Federal, o prejuízo causado pela quadrilha só no segundo semestre de 2016 foi de R$600 mil. A investigação, que começou em agosto, continua. E mais de 30 mil faixas publicitárias irregulares foram retiradas das ruas da capital ao longo deste ano. Os exemplos desse exagero nas mensagens estão por toda a cidade. Águas Claras, por exemplo, parece um catálogo de ofertas em forma de cidade. Elas parecem estar por todos os lados, no viaduto, no canteiro, e vende apartamento, oferece plano de saúde, tem até salão de beleza em domicílio, pintor querendo dar uma revitalizada na parede. Opções não faltam aqui. Mas o problema é que todas essas propagandas feitas em faixas e colocadas em lugares públicos são ilegais. Só para ter uma noção da quantidade desse tipo de material que foi espalhado pelo Distrito Federal esse ano, se colocasse um ao lado do outro, dava para chegar em Goiânia. São 270 quilômetros de irregularidades. Nós retiramos cerca de 8 mil faixas, a cada 3 meses. Isso é uma quantidade muito grande, para a questão e para as questões ambientais também, muito compromete demais. E além de ilegal, o material usado para chamar a atenção dos consumidores não é aprovado por eles. Para muitos, as faixas interferem na estética da cidade. Fica bem bagunçado, sim. É horrível, Tem faixa de todo tipo, em todo lugar. E assim, elas são retiradas e em seguida elas retornam. E a gente não vê assim uma política de consequência, Não tem uma fiscalização, aparentemente não há fiscalização adequada, como não há para outras situações. Agora, se você também não gosta e acha que tirando ou cortando a faixa está ajudando, pode parar. Isso atrapalha o trabalho feito pela fiscalização. Porque a gente impede que a gente possa identificar esses infratores, Então, a gente pede que eles deixem no local, que a gente mesmo retira. Os responsáveis pelas publicidades serão notificados pela GFIS. Agora é torcer para que eles não voltem a transformar as ruas em um grande catálogo de ofertas. A gente está falando de regiões tombadas pela Unesco. Obviamente não pode ter esse cartaz. Agora, Sérgio Amaral, não é fácil fiscalizar isso, só falta o CPF lá, porque telefone e nome tem. Mesmo que seja telefone pré-pago, não é fácil chegar a essas pessoas. Agora, a reportagem aí mostrou o seguinte, a nossa Camila Lopes mostrou que a GFIS está notificando. O que é notificar? Temos que ver o que é isso, porque se for só notificar, você não pode fazer isso, como se estivesse ralhando com o menino, olha, não faça isso. Não adianta bolhufas, tem que multar, tem que avançar onde o ser humano mais sente a punição, que é no bolso dele. Punindo esses empresários, esses profissionais que estão emporcalhando o Distrito Federal todo, aí sim a gente pode ter um começo de melhoria dessa situação. Agora, essas imagens da reportagem mostram, olha só, muitas dessas faixas, elas prejudicam inclusive a visibilidade do motorista que está trafegando ali, que precisa ver como é que está o trânsito na outra pista, no retorno, muitas vezes atrapalha. Isso pode, inclusive, ter consequências muito piores
maiores do que simplesmente a consequência estética. Não é só que a cidade fica feia, isso pode causar problema, pode causar acidente sério. Então, tem que punir quem faz isso. Limpar essa sujeirada, né? E olha, a pesquisa de avaliação do governo Hollenberg, que demos ontem em primeira mão, ainda está repercutindo. Nossa reportagem foi às ruas, saber o que o povo aponta como gargalo da atual gestão. Nas ruas, é fácil perceber a insatisfação do brasiliense com o governo. Ruim, muito ruim. O governo está péssimo. As pessoas sabem exatamente o que vai mal. O gargalo da gestão foi repetido por muitos. É a saúde. Saúde. Uma pesquisa do Instituto Exata ouviu 1.067 pessoas entre os dias 20 e 24 de dezembro em todas as regiões administrativas do DF. Para 63% dos entrevistados, o desempenho geral do governo do Distrito Federal foi considerado negativo. Pior ainda ficou a avaliação pessoal do governador. 7 em cada 10 brasilienses desaprovam a gestão de Rodrigo Hollenberg, ou seja, 68% dos entrevistados. Todos eles foram ruins, mas ele está sendo péssimo. O índice de aprovação de Hollenberg tem sido acompanhado mês a mês pelo Instituto e manteve média baixa ao longo de todo o ano, com pequena variação. Em dezembro, a pesquisa mostra que o número de entrevistados que aprovam o trabalho do governador, 15,6%, foi quase o mesmo dos que não souberam ou não quiseram responder. O desempenho é pior entre as classes mais baixas. Ele consegue ter um desempenho um pouco melhor na classe B, mas quanto mais vai caindo a classe, mais ele realmente vai tendo rejeição. Esse é um dado interessante. O GDF não vai comentar a pesquisa, mas a tendência dificilmente será de melhora, já que 2017 deve começar com medidas impopulares. Um tarifaço que inclui aumento de IPTU em quase 11%, do IPVA e da taxa de iluminação pública. Não fez nada até agora, hospital faltando médico, não tem nem remédio para pegar na área pública, nada. A pesquisa mostrou a opinião do brasiliense para a atuação da Câmara Legislativa. Deixa a desejar para 66% dos entrevistados. O Instituto também perguntou ao brasiliense como ele avalia as instituições federais, em uma nota de 0 a 10. Dos 8 órgãos listados, os melhores foram a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros. Já os que receberam as piores notas foram a Câmara e o Senado Federal. Não alcançaram nem a nota 4. Para esse especialista, a liberdade de expressão nas redes sociais e a crise econômica agravam o índice de insatisfação popular. Você tem duas variáveis aí poderosíssimas agora, muitas vezes pautando o rumo do jogo. Uma opinião pública que não está mais disposta a levar desaforo para casa e a crise econômica, o avançar da crise econômica. Muita gente não está mais disposta a levar desaforo para casa. Aliás, conversamos hoje na Band News FM com o líder do governo na Câmara Legislativa, ontem, aliás, e ele diz que realmente o governo precisa melhorar. Aí eu acrescento, Sérgio Amaral, precisa melhorar e muito. E muito. Eu vou repetir aqui, Rodrigo, o que a gente falou ontem, né, aqui mesmo no Band Cidade, primeira edição. O povo reage àquilo que ele sente no dia a dia, aquilo que ele está passando na vida dele no dia a dia. Quer dizer, o governo consegue melhorar esses índices? Claro que consegue. Ele não tem um índice ruim pelo simples fato de ser governo, não é? É governo, eu sou contra, não é por aí. O governo pode recuperar esses índices, mas como que ele pode recuperar? Pode recuperar se ele recuperar e se ele melhorar os serviços prestados à população. Se ele melhorar a saúde, se ele melhorar o transporte público, se ele melhorar a segurança, por exemplo. É por aí. Simples? Claro que não é simples, mas a solução é essa, né? Tem que ter uma solução. E atenção você consumidor, por causa da virada do ano novo, os bancos estarão fechados amanhã, dia 30. As contas que vencem nesta data poderão ser pagas antecipadamente hoje ou na segunda-feira, 1º dia útil de 2017. Não serão cobrados juros nesse período. Também será possível usar os caixas eletrônicos e realizar transações financeiras pela internet ou pelo telefone. E atenção trabalhador, termina hoje o prazo para sacar o PIS/PASEP de 2014 nas agências bancárias. Isso porque os bancos não vão abrir amanhã, como a gente estava falando, e o valor médio do benefício é de R$ 875. Quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata.
Uma boa hora para entrar esse dinheiro, hein? Sempre boa hora para entrar dinheiro, ainda mais agora, né, Rodrigo? Com certeza. Boa tarde para você, para o Sérgio Amaral, para todos que estão aí nos acompanhando. Existem alguns critérios para a pessoa saber se tem ou não direito a receber esse dinheiro. Quais são esses critérios? A pessoa, ela deve ter trabalhado em 2014 pelo menos um mês, 30 dias, com a carteira assinada, né, de maneira formal, portanto. E não pode ter a remuneração, ter tido nessa época a remuneração maior do que 2 salários mínimos. Mas para saber exatamente se tem acesso, realmente se vai ter direito, basta entrar no site do Ministério do Trabalho, que é trabalho.gov.br. Lá sim o trabalhador vai ter acesso a todas as informações e o valor também, que é em média essa que você falou, em média um salário mínimo. Então, no caso do PIS, o trabalhador deve ir hoje, porque como a gente está reforçando aqui, amanhã os bancos não funcionam, deve ir hoje até a Caixa Econômica Federal com um documento oficial, com foto, seja a carteira de motorista, a própria identidade mesmo, passaporte, e lá, se ele tiver acesso, se ele tiver direito, realmente ele vai receber esse dinheiro. Isso no caso do PIS. No caso do PASEP, o mesmo procedimento, só que no Banco do Brasil. Agora, quem não conseguiu fazer isso, só tem uma forma de fazer amanhã, que é tendo aquele cartão cidadão. Então, se você tem um cartão cidadão e você tem, obviamente, a senha desse cartão cidadão, então amanhã você pode ir nas caixas rápidos, né? Porque os bancos não funcionam, e também em casas lotéricas. Aí vai poder acessar esse valor. Então, mais de 1 milhão de trabalhadores ainda não tiveram acesso a esse dinheiro, que é um dinheiro que eles têm direito, como você bem disse, toda hora é uma boa hora para receber dinheiro, especialmente agora, fim de ano, várias contas aí. Então, é muito importante o trabalhador ficar atento. Caso não tenha acesso à internet, tem um número também que ele pode discar, que é 158, aí na sua tela. 158, liga lá, tem essas informações. Uma outra informação sobre essa graninha extra, Rodrigo, o presidente Michel Temer anunciou aquele saque do FGTS de contas inativas. O fato é que muitas pessoas estão indo até as agências da Caixa ou acessando o site está tendo um acesso absurdo, só que não adianta nada isso agora. Por quê? Porque o governo só vai divulgar o cronograma em fevereiro. Isso quer dizer, em fevereiro, então, ele vai divulgar quem vai ter acesso, quanto que pode pegar, quando pode pegar. Então, o jeito é segurar a ansiedade e segurar também os gastos, né? Porque o ideal é não fazer gastos, porque esse dinheiro, a ideia é que seja para quitar dívidas. E neste momento agora, o presidente Michel Temer está ao vivo, fazendo um balanço aí dos 7 meses dele do governo, falou sobre essa liberação do FGTS, falou também sobre a liberação de emendas parlamentares. Vamos ouvir um pouco o que o presidente está falando ao vivo. A questão que angustia sempre os estados, os municípios, o contribuinte, é a questão tributária. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Já que há vários projetos bastante encaminhados, tanto no Senado como na Câmara Federal, mas agora o Executivo, neste ano, vai empenhar-se na reforma tributária, quem sabe até numa simplificação do sistema tributário nacional. Vamos nos dedicar precisamente a esse ponto. É mais uma reforma que nós queremos patrocinar e levar adiante. Como também o velho tema da reforma política, que cabe, não é? Cabe ao Congresso Nacional. Então é isso, o presidente Michel Temer, como a gente falou, está fazendo um balanço aí, falando do futuro, sobre reformas muito importantes, como a reforma tributária, a reforma também política, né? Enfim, várias reformas que o governo pretende fazer. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo as informações ao vivo com o presidente Michel Temer nesse último discurso do ano. Deve ser o último discurso, um balanço. E um presentinho aí de Natal também para parlamentares, né? Liberação de emendas. Sim, a previsão era que essas emendas somassem aí algo perto de 7 bilhões de reais, que é uma bela grana, né? E isso é um afago, principalmente aos deputados e senadores da base aliada, para que ele não perca o apoio muito grande que ele conseguiu nas votações. Na prática, nesses 7 meses de governo, a única votação que ele não conseguiu aprovar, o único projeto que o presidente Temer não conseguiu aprovar da forma que ele queria, foi a reforma, a renegociação da dívida dos estados, em que a Câmara acabou tirando a contrapartida exigida para os governadores, né? Mas então, isso é um gesto em direção aos aliados, principalmente para que eles continuem sendo fiéis nas votações a partir do ano que vem, quando o governo vai ter projetos importantíssimos, principalmente na área econômica e na área do ajuste fiscal, né, Rodrigo?
É verdade, vem reformas por aí. E olha, a seguir, o caseiro que estuprou e matou a estudante Maria Cláudia Delísola ganha benefício e passa ao regime semiaberto. O Banho de Cidade volta logo depois do intervalo.